Olá, pessoal! Hoje a gente vai continuar falando sobre filtragem no domínio da frequência. Lembrando então da última aula, nós vamos usar para isso a transformada de Fourier. E a transformada de Fourier nada mais é do que reescrever uma imagem, pode ser um sinal, mas também uma imagem, como uma soma de senoides, senos e cossenos. Como a gente está falando em imagens bidimensionais, eu estou fazendo esse capítulo em especial aqui só sobre senoides uni e bidimensionais, porque apesar da gente estar bastante acostumado a trabalhar com senos, cossenos, normalmente são senos e cossenos unidimensionais. Então, um seno bidimensional não é algo, talvez, tão corriqueiro ou algo que vocês tenham contato com frequência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar um pouquinho sobre como são esses senos bidimensionais. Tem uma segunda questão também, nós estamos falando em senos discretos, não são contínuos. Então, as funções com as quais a gente trabalha na transformada de Fourier bidimensional para imagens tem primeiro a característica de ser discreta, depois a característica de ser bidimensional. Então, a primeira parte da aula eu vou explicar um pouco melhor isso. Depois, nós vamos olhar como que são então as transformadas desses senos, desses cossenos bidimensionais, porque isso a gente vai começar a entender como é que a transformada nos ajudaria nesse processo de filtragem. Por que trabalhar no domínio da frequência pode nos ajudar a filtrar uma imagem. Então, o objetivo de hoje vai ser falar um pouco sobre esse elemento, que é o seno bidimensional, como a fundação para a transformada de Fourier, e a transformada, então, de senos, como é que elas são, como é que elas se comportam, para entender um pouco como é que isso vai nos ajudar na hora de filtrar uma imagem. Então, a primeira parte, vamos falar um pouquinho sobre ondas senoidais 1D e 2D. Como é que a gente descreve uma onda senoidal unidimensional, discreta? Né? A gente descreve ela em função, tem uma amplitude, tem uma frequência, só que essa frequência aqui, a gente vai ver que em vez de um f de x, a gente tem um u sobre n, porque o é agora uma frequência em termos de ciclos na amostra, e n é o número total de amostras, porque agora, lembra, nós temos um tamanho finito, certo? E φ aqui é a fase. Então, vamos lá, vamos olhar os elementos dessa onda. A é a amplitude, n é o número de amostras, é o tamanho, f de x, qual é o tamanho da minha imagem unidimensional, né? Então, x varia de 0 até n menos 1, certo? U, a gente diz então que é o número de ciclos na amostra, né? Quantos ciclos cabem no total de amostras n. T, a gente pode dizer, né, que seria n sobre u, é o número de pixels no período. E F, que seria a frequência que a gente está acostumado numa onda senoidal contínua, seria o número de ciclos por pixel. Nós vamos ver um exemplo para entender melhor. Então, lembrando que essa daqui é a equação, então vamos imaginar uma cossenoide 2D, 1D, desculpa, onde a amplitude é 5, o número de amostras é 30, tá? Então, n igual a 30, significa que x vai de 0 a 29. E que eu falo que o número de ciclos na amostra é 3, certo? Se eu quiser calcular aqui, então o período é 30 sobre 3, são 10 pixels por período. Ou se eu quiser calcular a frequência, que é a inverso do período, é 0,1 ciclo por pixel. Cada pixel tem 10% do ciclo total. Vamos olhar então, eu plotando essa imagem unidimensional senoidal.
Veja, aqui ela está tracejada como contínua, mas vocês têm que imaginar que aqui eu tenho só 30 pixels, né? E que, portanto, aqui eu tenho os valores do pixel 0, do pixel 1, ela estaria de alguma maneira pontilhada, tá bom? T, esse aqui é o meu período. Eu tenho 10 pixels por período, então a cada 10 pixels eu completo o período da senoide, mais 10 pixels, mais um período, mais 10 pixels, mais um período, certo? E vou até 29, certo? Porque eu começo em 0. E φ igual a 0. Φ igual a 0 significa que a fase é 0, tá bom? Aqui é só para exemplificar se eu dissesse que a fase é diferente de 0, por exemplo, 90. Então, eu tenho de novo uma senoide cujo o período também é 10, só que agora ela acabou virando um seno e não um cosseno, né? Onde eu começo aqui então o primeiro ciclo fecha em 10, o segundo ciclo fecha em 20, depois o terceiro ciclo vai fechar em 30. Então, mudar a fase só faz com que como se eu desse um shift na minha função, né? Aqui é um exemplo se eu dissesse não. Vamos imaginar que no mesmo número de 30 amostras, né? Agora eu tenho só 2 ciclos por amostra. Então, significaria dizer que agora meu T vale 15, porque meu U passou para 2, meu T passou para 15. Então, agora, por exemplo, eu tenho o primeiro ciclo chegando em 15 pixels e o segundo ciclo chegando a 30 pixels, né? Se eu mudar o φ, a mesma coisa, só que agora começando aqui em 0, certo? Então, isso aqui nada mais é senoides que vocês já conhecem, com a diferença que eu estou descrevendo ela. Eu tenho um número finito de amostras e eu estou descrevendo uma frequência que, na verdade, é o número de ciclos que cabe dentro daquela total de amostras, que é o U, tá bom? É esse U depois que a gente vai calcular lá na transformada de Fourier. Por isso que a gente tem que se acostumar a olhar para a senoide, que a gente já está cansado de conhecer, só que agora entendendo essa quantidade U, essa frequência contada por ciclos na amostra. Se a gente passar agora para a onda senoidal 2D, ela também repete a mesma ideia, só tem uma diferença aqui. Eu tenho de novo uma amplitude, né? Só que eu tenho agora uma frequência U e outra V em X e em Y, tá? E eu tenho o mesmo φ, né? E eu tenho agora 2 tamanhos, M e N. Eu posso ter M amostras em X, N amostras em Y. Veja, não façam confusão. Lembra que lá o U estava associado a X, porque era uma dimensão só. Então, eu tinha só esse eixo. Agora, lembra que a gente está imaginando sempre que X ele é o número de linhas e Y é o número de colunas. Então, X, ao número de linhas está associado uma frequência V e ao número de colunas está associado uma frequência U. Então, A é a amplitude, MN é o número de amostras, ou seja, M, número de linhas, N, o número de colunas. U é o número de ciclos horizontais da amostra, está associado a N. Então, quantos ciclos eu vou ter nessa direção? E V, o número de ciclos verticais, quantos ciclos eu vou ter nessa direção? Lembra, ele agora é uma senoide bidimensional e ela pode ter um número diferente de ciclos horizontalmente e verticalmente. E o que a gente faz, então existe um período vertical e um período horizontal, mas a gente pode calcular o período da senoide propriamente dita, que é o número de pixels no período, e esse período, veja, ele está associado a um ângulo θ. Ângulo θ é a direção da onda senoidal. Nós vamos ver o que é isso, ou seja, eu posso ter uma onda senoidal que ela varia só no eixo horizontal, só no vertical, ou ela pode ter uma onda senoidal que ela tem um ângulo, que é como aquela telha que a gente viu ali, 2D, aquele exemplo genérico.
Vamos ver os exemplos para ficar mais claro. Vamos ver então um exemplo da onda senoidal bidimensional, né? Assim como aquele exemplo da onda unidimensional, vamos imaginar que nós temos uma amplitude igual a 5, o número de amostras, ao invés de ser 30 só n, agora também temos um n, então tanto na horizontal quanto na vertical é 30 por 30 a imagem. Eu tenho o número de ciclos na horizontal é 3, né? E na vertical é 0. O que significa? Significa que eu tenho a minha senoide, ela está aqui variando. Veja que eu tenho o valor máximo, o valor mínimo, eu volto para o valor máximo. Então, isso significa eu completei um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Cada ciclo tem 10 pixels, né? Que seria o meu período na horizontal. E qual que é o meu período na vertical? É 0, ele é constante na vertical. Por isso que V é 0, por isso que o período na vertical é 0. Então, agora, por ser onda dimensional, eu tenho esses dois elementos. Aqui eu tenho um período na horizontal, outro período na vertical. Normalmente a gente se refere a essa senoide como um período resultante. O período resultante, nesse caso, também é na horizontal, mas eu poderia ter um período em qualquer direção. E a gente vai ver isso no próximo exemplo. Então, neste caso aqui, θ, que é a direção da onda senoidal, é 0. Então, ela é nessa direção, tá? A diferença entre esses 4 exemplos, eu tenho desse para esse, eu tenho o mesmo período horizontal 10, período vertical 0. A diferença desse para esse é a fase. Enquanto a fase aqui é 0, aqui eu tenho uma fase de 90 graus, então, na verdade, a minha senoide começa deslocada, né? Ela começou já na descida da senoide aqui. Daqui para cá, a diferença deste para esse, eu mudei o meu período horizontal, ao invés de 10 eu pus 15, então agora só cabem 2 ciclos e não 3, portanto meu U caiu para 2, não mexi na vertical, e usando uma fase 0. E daqui para cá é o mesmo período, só que eu estou mudando também a fase, então estou deslocando um pouquinho a senoide para a direita. Se a gente olhar agora para esse outro exemplo, eu tentei manter quase que os mesmos parâmetros. O que eu mudei é que agora θ, que antes era 0, agora tem essa direção 45 graus. É o que a gente vê aqui. Eu agora tenho uma senoide onde ela varia aqui, a onda ela é 45 graus. Portanto, o meu período T resultante 10 é nessa direção, significa daqui para cá eu tenho 10 pixels, daqui para cá mais 10. Então, cada ciclo contém 10 pixels nessa direção. Isso resulta em períodos diferentes na horizontal e na vertical, diferentes do que esse período de 10 pixels, né? Na verdade, a gente pode até calcular, veja, eu tenho aqui quantos ciclos acontecendo. Máximo, passo pelo mínimo, chego no máximo, passo pelo mínimo, chego. Então, aqui eu só acontecem 2 ciclos aqui e 2 ciclos aqui. O que significa que aqui, ao invés, eu tenho 15 pixels. Então, aqui eu tenho um período de 15, aqui eu tenho um período de 15, e o meu resultante é um período de 10, a 45 graus. Da mesma forma, como no exemplo anterior, eu mostro que se eu mexer na fase, eu estou deslocando um pouco a senoide. E aqui eu estou mudando o meu período T, né, para 15. E, portanto, aqui eu já mudei também meu período tanto na horizontal quanto na vertical. Bom, agora que nós já entendemos um pouco como é que são as senoides bidimensionais, nós vamos olhar um pouco agora para a transformada discreta de Fourier desse tipo de imagem, porque elas são as nossas fundamentais. É a partir, né, de senoide que eu construo, que eu tenho a soma de senoides para criar o meu sinal, a minha imagem bidimensional. Então, nada mais importante do que entender o que é a transformada discreta de Fourier de uma senoide
e aí depois a gente vai evoluir para entender a transformada discreta de Fourier de uma imagem e o processo de filtragem. O primeiro exemplo que a gente vai discutir, então, o exemplo mais simples é de uma imagem constante. Então, qual que é a transformada discreta de Fourier de uma imagem constante? Aqui, então, eu tenho a imagem constante, que fica, por exemplo, inteira cinza, minha f de x, y, e aqui ao lado eu tenho o espectro de Fourier desta imagem. Lembrando que o que é esse espectro de Fourier? É a magnitude da transformada de Fourier, f de UV, e ela já está centralizada. O que significa isso? Que enquanto na minha imagem o meu ponto 00 fica no canto superior esquerdo, no meu espectro de Fourier, o ponto 00, U igual a 0, V igual a 0, está aqui no centro. Por que o meu espectro aqui é um ponto? Porque justamente o que eu tenho, qual que é a única componente que eu tenho na minha transformada de Fourier? É a média dos valores do pixel da imagem, ela vem aqui na frequência igual a 0, 0, ou seja, não é uma senoide, né? Eu não tenho uma soma de senoides para chegar nessa imagem constante, é simplesmente um ponto na origem. Essa seria talvez o espectro mais fácil, a transformada de Fourier mais fácil de entender. Um segundo exemplo que a gente vai ver é este exemplo, então, de uma senoide bidimensional. E a gente já aprendeu a ver que ela tem um período, primeiro que é uma senoide com θ igual a 45 graus, né? Então, ela está inclinada, ela não é nem na horizontal nem na vertical, ela é a 45 graus. Então, na verdade, ela tem um período em x, um período em y. Então, essa é minha f de x e este aqui vai ser, então, o espectro o espectro de Fourier dessa imagem. Lembrando, né, que eu estou vendo aqui é a magnitude da transformada de Fourier centralizado. Então, o f de 00 é aqui, no centro. E o que eu estou vendo como transformada é justamente um ponto onde U e V são iguais. Eu tenho aqui um ponto brilhante em UV e em outro em menos U menos V. Isso vem da simetria do complexo conjugado, que a gente viu como uma propriedade. Então, o que eu estou mostrando aqui é que esse sinal, essa imagem é composta por uma única senoide de período U e V, né, horizontal e vertical, menos U menos V. Por isso são só dois pontos, é uma única senoide. Se eu tenho várias senoides, eu tenho muitos pontos aqui no espectro. E aí, quando eu só preciso de uma senoide para chegar na minha imagem, porque já que ela é uma senoide, então eu tenho só dois pontos no espectro de Fourier. Veja que eles estão a 45 graus, porque justamente, né, U e V são iguais, os dois catetos são iguais, que vem do fato dessa senoide estar a 45 graus. Bom, se vocês entenderam o último exemplo, para terminar, eu vou mostrar agora um exemplo de outras senoides bidimensionais com algumas características parecidas. Primeira coisa, se eu olhar para os três espectros aqui, tem uma questão interessante. Eu tenho um pontinho no centro. A gente viu, então, primeiro, olha, essa aqui é uma senoide bidimensional, 45 graus, parecida com aquela anterior, onde eu tenho os dois pontos também a 45 graus, representando que eu tenho U e V são iguais, né? As frequências dos períodos horizontais e verticais são iguais. E esses são, então, meus dois pontinhos no meu espectro. Eu vou, então, deixar para falar por último porque que eu tenho um terceiro pontinho no centro. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho agora, só que aqui eu tenho uma senoide em que eu tenho um período nessa direção horizontal e aqui ela é constante na vertical, ou seja, eu não tenho uma senoide na vertical. Por isso que no meu espectro os pontinhos estão assim na horizontal. Então, eu tenho U diferente de zero, mas não tenho V diferente de zero. E aqui é a mesma coisa, também é uma senoide com um período na horizontal diferente de zero e na vertical igual a zero. Por isso que os meus pontinhos no espectro de Fourier estão também
alinhados horizontalmente. Qual que é a diferença deste para este? Este aqui eu tenho um período maior, eu tenho mais pixels por período, né? Só cabem 2 ciclos na imagem, enquanto aqui cabem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos. Então, este período é maior que esse, portanto, esta frequência é menor do que esta. Por isso que aqui a frequência é menor, os pontinhos estão mais próximos do zero. Aqui eu tenho uma frequência maior, os pontinhos estão mais afastados do zero. A frequência, né, é maior aqui. E para terminar, qual é esse mistério? Por que que eu tenho então um ponto no centro? Vamos pensar o seguinte, esse ponto no centro seria a soma de todos os pontos da imagem, lembra? O nível médio ou a soma de todos os valores que a gente viu naquela imagem nível de cinza, eu tinha só um ponto no centro. Agora, se eu pensar numa senoide convencional, como a gente está acostumada, ela vai de -1 a 1, né? Significando, como tem coeficientes tanto positivos quanto negativos, se eu somar tudo vai dar zero. Então, no slide anterior, eu estava mostrando uma senoide pura, vamos dizer assim, da maneira que a gente está acostumado, que vai de -1 a 1. Mas na prática, quando a gente cria uma senoide bidimensional, uma imagem, vocês vão ter chance de exercitar isso no exercício computacional, a senoide não vai de -1 a 1, ela vai de 0 até um valor que você define a amplitude. Por se tratar de imagens e a gente quer usar os níveis de cinza positivos. Então, o valor, a soma dos coeficientes agora não dá mais zero, dá um valor diferente de zero positivo. Por isso que agora eu tenho uma componente DC, uma componente que tem a ver com esse valor que é diferente de zero da soma de todos os pixels da imagem. Por isso que nas três eu tenho um ponto em zero que diz respeito à parte da imagem, que é a soma de todos os pixels, e os pontos simétricos afastados da origem, eles dizem respeito à senoide propriamente dita. Bom, se todo mundo entendeu a questão da transformada de Fourier de uma senoide, eu vou agora para o último exemplo. Eu quero mostrar para vocês como é que a transformada de Fourier, para que ela serve de fato e como é que ela pode ser útil não só na filtragem de imagem que a gente vai ver, né, que é a filtragem em frequência, mas principalmente no projeto do filtro. Porque a grande questão quando a gente tem uma imagem com ruído, uma imagem que a gente quer destacar a borda, a gente tem que primeiro decidir qual é o filtro que eu vou usar. Né? E parece simples. Ah, eu quero borrar, eu sei que eu vou usar um filtro de média, mas a pergunta é, mas qual o tamanho do filtro? Qual é o tamanho da máscara? Será que é melhor um filtro de médio ou um filtro gaussiano? Se eu estou querendo detectar bordas, é melhor o Sobel ou o Privet? Então, a gente chama isso de projeto de filtro. Projetar um filtro para conseguir o efeito desejado da imagem não é uma coisa simples. E vocês vão ver no próximo exemplo justamente como é que, ao observar o espectro de Fourier de uma imagem que eu quero melhorar, por exemplo, uma imagem com ruído, que eu quero tirar o ruído, uma imagem que eu quero melhorar o realce, que olhar para o espectro dessa imagem pode me ajudar a ser muito mais eficiente no projeto desse filtro e conseguir resolver o problema de uma forma melhor do que se eu tentar projetar ou pensar num filtro no domínio espacial. Então, o próximo exemplo é para deixar claro qual é a vantagem de trabalhar no domínio da frequência. Tem também a vantagem computacional, que a filtragem na frequência, a operação de filtragem é uma multiplicação, diferente que no domínio espacial, a filtragem é uma operação de convolução. Então, existe uma vantagem computacional, mas isso nós vamos falar mais na próxima aula. Mas existe essa vantagem da interpretabilidade do ruído, do problema da imagem e a possibilidade de projetar um filtro de uma forma mais eficiente, mais eficaz do que no domínio do espaço, tá bom? Então, vou mostrar um exemplo para vocês onde isso vai ficar bem claro. Então, aqui eu tenho uma imagem
Vamos imaginar que seja a imagem de um tecido aqui, ele tem várias listas, mas ele tem essas listas na horizontal, que na verdade é um ruído periódico que corrompeu a imagem. A imagem não era para ter essa oscilação, esses riscos horizontais. E eu quero me livrar deles. Se eu usar aqui um filtro que a gente viu de média, gaussiano, ele não vai ajudar. Ele vai sim borrar um pouquinho esses riscos grandes, mas ele vai borrar também esses riscos na vertical, que eu não quero. Então, filtros espaciais aqui se sairiam muito mal, vamos dizer assim. Eles não conseguiriam filtrar bem uma imagem dessa. Olha só, então, se agora eu passar essa imagem para o domínio da frequência, como o ruído tem um sinal periódico, ele se repete, não é perfeitamente, né? Ele não parece uma senoide perfeita, mas ele tem esse caráter riscado meio periódico. Então, isso me dá um indício que a transformada de Fourier pode ser a solução. Quando eu transformo essa imagem para essa e observo agora o espectro de Fourier, lembra a magnitude da transformada discreta de Fourier, né? Centralizada, eu vou ver que aqui tem vários elementos. E aí que me ajuda a saber interpretar essa imagem. Então vamos lá. A gente sabe que o ponto central é a soma de todos os pixels, ele é mais brilhante. O que será que são esses monte de riscos aqui, né? Ele tem um espalhamento, né, que a gente diz que o conteúdo maior da imagem está aqui em torno do zero e tem essa parece uma nuvem, isso todo o espectro é muito parecido, mas veja, ele tem alguns riscos fortes, e são esses riscos que a gente tem que observar. Esses riscos aqui, eles nos dão. Como é que eu posso interpretar o que são eles na imagem? Eu olho para esse ângulo. Ele está me dizendo que eu tenho várias senoides, né? Em várias frequências, mas todas com essa mesma inclinação. E se eu olhar para cá, essa inclinação tem a ver aqui, olha, é ortogonal a essas riscas claras e escuras aqui do tecido, né? Então, o que esse risco aqui está pegando? Ele está pegando essa ideia como se fosse algo periódico, porque eu tenho riscos, né? Aqui na vertical, meio inclinados, né? Na diagonal, nesse ângulo inclinado, que me dá uma ideia dessa. Então, essas bordas todas muito no mesmo ângulo faz com que o espectro saia com esse risco. E aqui provavelmente também. Então, todos os riscos nessa direção são resultados desse efeito periódico na imagem. Porque eu chamei de efeito periódico. A imagem não é periódica, mas ela tem esse caráter meio constante de ter bordas sempre numa mesma direção inclinada. Então, isso causou esses riscos nessa direção do espectro. O ruído que eu estou querendo tirar é um ruído que ele é horizontal aqui, na verdade, porque eu poderia entender que ele é uma senoide na vertical, né? Eu poderia imaginar. Ele não é bem uma senoide, mas ele tem uma certa periodicidade olhando assim nesse eixo vertical. O que significa que este risco maior aqui, ele é responsável por essa periodicidade aqui. Então, olha a minha ideia, eu falo, bom, já sei, eu vou criar um filtro que apague esses dois riscos. E como eu comentei rapidamente que o filtro em frequência é uma multiplicação, enquanto que o filtro no espaço é uma convolução, como é que eu faço o projeto do filtro? Eu penso, bom, eu vou pegar zeros, vou multiplicar, vou pegar um filtro que é composto por zeros aqui, por exemplo, 1 no restante.
Se eu multiplicar essas duas imagens, eu vou ter o mesmo espectro com isso aqui tudo preto. Eu apago esse risco que veio de um efeito que eu não quero. Quando eu faço isso, olha como é que fica a minha imagem. Eu tenho uma imagem que eu consegui manter o que seria essa periodicidade da imagem, que são esse monte de riscos na diagonal, aqui nesse ângulo, mas eu me livrei dos riscos horizontais que pareciam, né, com esse efeito de senoide. E bastou para eu me livrar deles, foi usar esse filtro compridinho assim. Então, como eu disse, isso daqui, esse projeto de qual é o melhor filtro que eu vou usar, ele é muito mais fácil no domínio da frequência, porque eu sei que é algo que eu vou multiplicar para apagar no meu espectro o efeito indesejado. Então, a transformada de Fourier, e a gente vai ver bastante agora na próxima aula, que é a filtragem usando a transformada de Fourier, ela é uma excelente ferramenta para, primeiro, projetar filtros, escolher o melhor filtro, e dois, para realizar a filtragem propriamente dita, porque eu deixo de ter que fazer uma convolução, que é uma operação computacionalmente caro, e passo a fazer uma multiplicação, que é uma operação consideravelmente barata. Então, com isso, eu encerro a aula de hoje sobre senoides bidimensionais e a transformada de Fourier dessas senoides, e deixei já esse exemplo também meio que explicando um pouquinho da aplicação da transformada de Fourier no projeto e na filtragem de imagens. Agora, a próxima aula, eu vou falar exclusivamente só então sobre filtros e a filtragem propriamente dita no domínio da frequência. Obrigado, bom estudo e até a próxima.